O Brasil tem mais de 7 milhões de obesos mórbidos. Aquelas pessoas em que o índice de massa corporal ultrapassa os 35, quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que seja 25. Mas, recentemente, essa parcela da população pôde lançar mão da cirurgia bariátrica, um procedimento eficaz no combate à obesidade. Hoje no Viva Saúde, nós vamos mostrar em que casos é possível se submeter a essa cirurgia, o que acontece depois e como a vida das pessoas mudam com o procedimento. O Viva Saúde de hoje está começando. Duas vezes por semana, este grupo se reúne. Em comum, estes homens e mulheres têm a vontade de mudar de peso, perder medidas e mudar a realidade difícil que é a obesidade. Conversa, descontração e experiências trocadas. O tema principal? A cirurgia bariátrica, um procedimento que reduz o tamanho do estômago de pessoas que estão com um peso muito elevado e o IMC, índice de massa corporal, tão alto que coloca em risco a própria saúde. Para Tiala, a obesidade chegou a um nível crítico e as atividades físicas não causam mais efeito. A intervenção médica, como a cirurgia bariátrica, foi recomendada para ela, principalmente porque o IMC já estava próximo aos 40. Passou a incomodar a partir do momento que a gente realmente se dá conta da seriedade que tá, né? A gente já tá perdendo o controle, não tá engordando mais tipo 1 quilo e você percebe, você já tá engordando, quando vem perceber já é 10 quilos a mais, 15 quilos a mais. Começa a incomodar a sua parte física, estrutural, o seu corpo já não tá conseguindo mais, tipo as pernas. Eu sinto muitas dores nas pernas, problema circulatório que é hereditário na minha família e aí isso me alertou para tentar outros recursos. Eu já sou uma pessoa que, com 28 anos, mas já fiz várias dietas, da dieta por conta própria a dietas com profissionais, de renomes inclusive. Já busquei não só dietas simples, como dietas sérias, como dietas com medicamentos, agrupados a medicamentos, e nada deu jeito. Aí, esse ano eu tive um bebezinho, né, e isso também me fez tomar essa decisão, porque eu penso assim, meu filho agora está com 7 meses, eu não vou ter como acompanhá-lo, em brincar com ele, em andar, e até fico meio inibida numa festinha de colégio, porque acontecia isso já com a minha filha, que eu tenho uma filha de 11 anos também, então eu não queria repetir as mesmas coisas e até eles deixam de aproveitar a família, de certo modo, deixam de aproveitar por causa de você. Eu não vou a uma praia há muitos anos. Eu tenho piscina na casa da minha irmã, só família, eu não tomo banho de piscina porque eu não tenho coragem de colocar um short. Então, assim, todas essas coisas incomodam muito, porque passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas quando isso se torna a sua vida, aí começa a incomodar, começa a entristecer, você não quer sair para uma festa por causa de uma roupa, você coloca para sair de casa, para uma simples saída no shopping com a família, eu coloco 10 roupas, 11 roupas e ainda não saio satisfeita. Ainda fico triste porque não está bem em mim, entendeu? Então tudo isso ajudou na minha decisão realmente de tomar, porque eu não consigo emagrecer de outra forma e isso está me fazendo muito mal. A principal preocupação é que o excesso de peso pode trazer agravamentos médicos como a hipertensão, diabetes e disfunções respiratórias. O tratamento contra a obesidade é considerado clínico, ou seja, é necessário que ocorra a reeducação do paciente na forma física, nutricional e psicológica. É aí que entra o psicólogo. Ele é um dos profissionais que devem fazer parte do pré-operatório, antes da mudança radical. O acompanhamento pré-operatório é super importante, né, para o paciente que quer fazer cirurgia bariátrica, porque o paciente tem que entender uma série de questões que estão relacionadas à decisão de fazer a cirurgia. Então, claro que há o componente físico, o componente de tentativas anteriores de emagrecimento, mas a motivação tem que partir do próprio paciente.
Então, em algumas famílias que a pessoa é incentivada, não, quase obrigada, né, a fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que trabalhar essa decisão. Então, o básico da cirurgia bariátrica, do ponto de vista do acompanhamento psicológico, é que essa motivação seja pessoal. Então, a pessoa tem que saber relacionar por que ela está fazendo a cirurgia, no que é que a cirurgia vai ajudá-la. Não pode terceirizar a cirurgia, a decisão da cirurgia para um outro profissional ou para uma outra pessoa. Então, o básico é saber. Então, assim, aqui no consultório, o que é que a gente procura? Fortalecer a ideia, por exemplo, a pessoa foi obesa desde criança, então ela já tem uma série de histórias de sofrimento em relação à obesidade, de desconfortos, de vergonha, e isso retira a pessoa muitas vezes de viver situações sociais que outras pessoas vivem normalmente. Então, quando a pessoa consegue detectar na própria história de vida dela o motivo o que é que está levando ela a fazer a cirurgia, isso vai fortalecer muito o acompanhamento pós-operatório, porque são muitas mudanças que é preciso enfrentar e é preciso buscar essa força nessa motivação mesmo. Como psicólogo, quais são essas principais mudanças que o senhor tem acompanhado e de que forma o senhor recebe esses pacientes aqui também depois o pós-operatório? Porque esse acompanhamento é durante um longo tempo, não é? Exato. Depende muito das características que o paciente tinha antes de fazer a cirurgia. Então, digamos que o paciente tinha dificuldade de perder peso porque ele tinha muita ansiedade. E a ansiedade estava relacionada ao aumento de ingesta calórica. Então, toda vez que aquela pessoa estava ansiosa, ela comia mais. Então, nesse caso específico da ansiedade, tem que ser acompanhado. A gente faz o acompanhamento mínimo de algumas sessões. Então, quem faz a cirurgia bariátrica, geralmente a gente combina para ter um número mínimo de sessões pós-operatórias. O ideal que se sugere pelo menos um atendimento por mês durante 6 meses. Isso pode ser menos também, depende de cada caso. Mas o importante é isso, é que como por exemplo, né, eu dei o exemplo da ansiedade. Se era ansiedade, tentar verificar o que é que, depois da cirurgia, o que é que vai deixá-lo ansioso para controlar melhor esse comportamento. Algumas pessoas desenvolvem compulsão. Deixa de ser por comida, mas por compras ou até outros vícios, né? Isso, uma parte das pessoas que fazem cirurgia bariátrica tem compulsão alimentar, nem todas. Isso aí alguns estudos apontam em torno de 20% a 30% de pessoas que fazem cirurgia e têm componente de compulsão. Então, algumas dessas pessoas, elas tendem a migrar mesmo de compulsão, mas isso muitas vezes está mais no nível de, como é que se diz? É uma ideia que se faz, um mito também em relação à cirurgia. Então, por exemplo, a pessoa que ela fez a cirurgia e agora está comprando muita roupa. Emagreceu. Claro. Então, assim, existe preciso renovar-se também. Isso, existe uma necessidade de comprar roupa, mas, dependendo do componente afetivo e que a pessoa tiver, do componente de ansiedade, de compulsão, ela pode sim migrar. Então, é muito comum, por exemplo, o caso das bebidas alcoólicas, né? Mas isso também está muito... Como trabalhar essa ansiedade? O que é que o paciente pode fazer? Então, são muitas mudanças. Você perguntou das mudanças. Por exemplo, a pessoa não ia a determinadas festas ou ambientes porque se achava muito obesa. Quando a pessoa começa a se perceber mais magra, que pode usar uma roupa que ela preferia essa roupa antes, mas não usava porque não conseguia, que ela pode ir num show e paquerar, por exemplo, a menina paquera com o rapaz de uma forma mais tranquila do que antes, ela já se vê em impossibilidade de paquerar. Isso tudo vai mudando. E o álcool entra por aí também. Então, no caso de alguns jovens, principalmente os homens, eles tendem a sair mais de casa e o que não fazia antes passa a fazer mais. A ingestão alcoólica acontece nesse período. A autoestima aumenta tanto a ponto de... A gente é comum perceber em redes sociais, principalmente, a postagem de fotos, biquínis. O que antes não fazia, agora faz-se até um pouco fora dos limites, né? Exato. Entra no início assim, de uma certa euforia, né?
e tudo parece muito lindo e maravilhoso. Realmente é para quem estava vivendo ali há alguns anos com algumas impossibilidades, mas tudo isso tem um custo, e é o custo da disciplina. Acho que são esses comportamentos que a pessoa tem, o paciente ele tem que identificar o que é que ele precisa mudar. Então, depois da cirurgia, é claro que perder peso aumenta a autoestima, pacientes com depressão tendem a reverter um pouco, principalmente se a depressão estiver associada à obesidade. Mas isso tudo precisa de um acompanhamento, porque é isso, para cada pessoa tem um componente na história dela que vai dificultar ou facilitar. Mas no geral, assim, um boom, né? A cirurgia bariátrica muda muito causa esse boom na vida. Muitos grupos se reúnem para pré e pós-operatório, são grupos de autoajuda, de conversas, de esclarecimentos. O Dr. Gabriel coordena um desses grupos na parte de psicologia. Qual é o trabalho desse grupo? Então, Brasil afora, existem muitos grupos de apoio a pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Aqui na Paraíba também existe alguns. O grupo do qual eu faço parte é um grupo ligado a alguns profissionais de saúde. Então, a gente tem um acompanhamento semanal. Quando o paciente está procurando se preparar para a cirurgia bariátrica, ele tem um mínimo de sessões comigo no consultório, incluindo o atendimento familiar, e também tem esse acompanhamento grupal. Então, as reuniões de grupo são importantes para diminuir o nível de ansiedade, para trazer mais informações. É uma cirurgia que traz inúmeras peculiaridades, da quantidade de alimentação que você vai ter por dia, a roupa que você vai perder em tanto tempo, aos dias que você passa no hospital, a algumas situações como entalos provocados pela pressa em se alimentar. Então, o paciente tem que fazer uma reestruturação praticamente geral da vida, que inclui mastigar mais lentamente, escolher alimentos de melhor qualidade, iniciar uma atividade física. E muitos pacientes nesse percurso tendem a se valorizar mais. Então, é uma mudança geral. Então, o grupo faz com que, o grupo com que a gente trabalha, ele é uma mescla de pessoas que estão se preparando e pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica. Além delas, os familiares também. Então, é um momento de troca de experiências. As reuniões acontecem quantas vezes por semana, quanto tempo? Como é que é todo o procedimento? O grupo da gente tem um diferencial, assim, trazendo essa experiência de conhecer outros grupos Brasil afora. O mais comum é que haja uma reunião de grupo mensal. Então, é uma reunião por mês. Aqui a gente trabalha semanalmente. Então, a reunião do nosso grupo é toda segunda-feira no Hospital Samaritano. E toda segunda-feira eu estou lá, mediando a discussão entre os participantes. Mas uma vez por mês a gente sempre convida um outro integrante da equipe, como a nutricionista, o próprio cirurgião, como pneumologista. Então, os profissionais vão passando numa espécie de bate-papo. Então, a gente tenta transformar de maneira mais informal essas informações para que as pessoas fiquem tranquilas em perguntar, tirar as dúvidas. De um modo geral, Juliana, a hospitalização para a cirurgia bariátrica de quem acompanha conosco é muito tranquila, porque as pessoas já sabem como é que vai ser o momento da entrada, o que é que vai acontecer no dia seguinte, quando começa a se alimentar, o que é que vai comer. E toda a ansiedade, ela tá também relacionada com informação. Então, quanto mais informação a gente traz, a gente também lida com essa ansiedade. Procurar um bom especialista é o principal passo para tirar todas as dúvidas sobre a cirurgia bariátrica. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o cirurgião João Sucupira. O Viva Saúde volta em instantes.